Muito bem, então hoje a gente vai fazer essa live para caber todo mundo, tem que virar o celular. Então tem que assistir o celular virado, né? Então você assiste assim, os comentários vão ficar meio que de lado aqui. Mas a gente vai tentar ir vendo os comentários aqui, né? Bom, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Então a gente vai começar essa primeiro que depois vai virar um podcast, né, chamado Café com Pediatra, por isso que a gente tem essa mesa de café aqui. É um café noturno, a gente sempre fez esse cafezinho para receber os amigos assim no final da tarde, né? E as pessoas sempre perguntavam desse café e aqui isso acabou gerando uma ideia de fazer esse café com pediatra, porque a gente sempre faz essas conversas, a Karine, o Jean sempre vem aqui, a Dani, né? E agora a doutora Luana sempre vai vir aqui tomar café com a gente também para falar de alguns temas. Eu sou Carlos, eu sou pai da Maria Fernanda de 6 anos e do Carlos Neto de 5 e sou professor e pediatra. Sou Ana Paula, sou mãe da Maria, de 6 anos, e do Carlos Neto, de 5. Também sou professora e pediatra. Meu nome é Luana Miranda, eu sou mãe do Heitor, o Heitor tem 3 anos e eu também sou pediatra. Meu nome é Karine, eu sou mãe em tempo integral, sou mãe do Pietro, de 6 anos, e do Mateu, de 10 meses. O nosso tema hoje, que a gente vai abordar, é o meu filho não dorme. Quando chega a hora de dormir, a casa lembra um campo de guerra. De um lado, pais e mães lutando para que os filhos se acalmem e preguem os olhos. Do outro, crianças brigando contra o sono, esperando ou resistindo para ir para o quarto. É assim na sua casa? Desde os meses de confinamento, a maior tensão relacionada à Covid-19, o fato é a falta de rotina. Na sua casa também foi assim? Maior tempo de tela, e a ansiedade passaram a bagunçar a rotina das crianças e também as nossas, não é? A gente vai falar um pouquinho então sobre essa rotina do sono. A gente já selecionou algumas perguntas que foi colocado ali na caixinha de perguntas dos doutores. E fica ligadinho, vai ter bastante perguntas legais e a gente vai estar interagindo então com algumas perguntas. A gente vai estar falando aqui um pouquinho, iniciando essa nossa live, nosso podcast. Será que o seu filho não dorme? Será, doutores? Como que a gente sabe disso? Será que o meu filho não dorme? Ou será que tem alguma coisa diferente? Como que a gente sabe disso? Vocês querem falar, menina? A gente estava falando isso exatamente agora há pouco, né? Será que realmente não dorme ou será que ele está dormindo numa rotina diferente? Será que está dormindo em horários diferentes? Isso. Então, sempre para a gente saber quando não dorme, quando o paciente chega com essa queixa, meu filho não dorme em casa, a gente faz um roteiro, né? Para saber quanto nas 24 horas ele dorme, incluindo as sonecas. Que a gente tem esses valores, quanto que uma criança deve dormir, e esses valores, eles são valores que a gente considera nas 24 horas, né? Por exemplo, bebê de 0 a 3 meses, eles dormem de 14 a 17 horas. Bastante. Então, é muito, né? Esse bebê pequenininho, ele não sabe o que é dia e noite. Ele não tem o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Ele não sabe quando está noite, quando está dia. Ele não é regulado por esse sistema que nós adultos somos, né? Quando chega no final da noite, a gente apaga a luz e vai dormir. O bebê ele não tem essa noção. Então ele dorme 17 horas por dia, né? E esse bebê tem nesse vídeo que a gente fez lá sobre as etapas do sono, ele entra direto naquele sono que é o sono do sonho, né? Que é o sono REM. Então ele já entra direto nesse sono. Aí a criança vai crescendo, esse padrão ele vai mudando, né? Aí a criança já de 4 meses a 12 meses, ele já dorme de 12 a 14 horas por dia. Como esse bebê de 0 a 3 meses ele não é regulado por esse ciclo, é difícil estabelecer uma rotina para ele. Então, aquela criança, aquele bebê que
que dorme menos ou fica mais acordado à noite e é de 0 a 3 meses, a gente dificilmente vai interferir muito. A gente vai deixar o bebê dormir na hora que ele tem que dormir. Mas a partir desses 4 meses, a gente consegue já criar uma rotina para esse bebê. Então, esse bebê com 4 meses, ele já vai dormir um pouco menos, né? Então, ele dorme de 12 a 14 horas. Quando chega 1 ano a 2 anos, de 10 a 13 horas. 6 anos a 12 anos, de 9 a 12 horas. E os adolescentes e adultos deveriam dormir de 8 a 10 horas por dia, né? Principalmente os adolescentes. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que os adolescentes, nas entrevistas, eles falaram que ninguém dormia mais de 7 horas. Todos eles dormiam 7 horas por dia. Então, existe uma privação de sono e essa criança, ou esse adolescente, ele vai ter dificuldade de memória, dificuldade de comportamento, de Concentração. concentração, de aprendizagem, tudo, né? Por isso que também, na verdade, eles trocam o dia pela noite, né? Eles costumam dormir durante o dia e ficar acordado na madrugada, né? Os adolescentes, eles fazem muito a inversão do padrão de sono. E, consequentemente, eles têm muita dificuldade, às vezes, de acordar de manhã, ir para a escola, ficar acordado de um modo geral. Então, é comum você, numa sala de ensino médio, geralmente, os alunos estão praticamente a aula toda fazendo cochilo, de cabeça baixa e dormindo, né? E isso aí também deveria fazer uma higiene de sono também, né? Também tem que ter um horário para dormir, um horário para acordar, porque isso vai influenciar muito no rendimento escolar. É isso? O sono, ele é importante, né? Porque eu acho que a gente não para muito para pensar que a gente consolida os nossos aprendizados durante o dia na noite, né? Então, por isso que é muito importante essa fase de pré-vestibular, tudo, eles precisam desse sono reparador para poder conseguir ter o desempenho que eles tanto procuram, né, no vestibular. Então, o sono, desde a parte da criança pequenininha, a criança precisa desses períodos de soneca, assim, de relaxamento para poder consolidar todos os... Não adianta a gente só estimular a criança, a gente tem que também dar a oportunidade dela conseguir descansar, né? Isso. Acho que isso é importante. A gente vai estar conversando sobre essas perguntas, mais pro final da live, a gente vai comentar sobre essa higiene do sono. Os doutores já estão falando, comentando, né? Eu acho mais interessante a gente fazer isso mais no final, porque as perguntas foram surgindo e a gente já vai também falando um pouquinho sobre algumas perguntinhas aqui. A nossa primeira pergunta, entrando nesse gatilho de quanto tempo que o bebê precisa dormir, né? Aqui a mamãe perguntou, é normal um bebê não dormir durante o dia? Será que tem alguma coisa com esse bebê? Se o doutor acabou de comentar, né, que esse bebê precisa de um certo tempo de sono, né? E se for um bebê pequeno, um bebê até ali 2 anos, né? É normal a criança não dormir nada, tirar aquele cochilinho? Isso vai variar muito, né, de acordo realmente com a faixa etária, né? Então, depende qual que é a idade do bebê dela, né? Mas conforme o Carlos acabou de falar, né, crianças de 4 meses, né? Então, até de 4 meses a quanto tempo? De 4 meses a 12 meses, até 1 ano, É. dorme de 12 a 14 horas por dia. Ela tem que somar isso, né? Quanto que realmente ele dorme? Será que ele não dorme o suficiente? Porque se é uma criança que dorme 8 horas da noite ou 9 horas da noite e acorda teoricamente 8 horas da manhã, ele praticamente fez 12 horas de sono. Então, é uma criança que não vai dormir durante o dia. Mas se é uma criança que mesmo à noite tem vários despertares, acorda várias vezes, mama, né? Aí, na verdade, tem que fazer o diário mesmo e saber somar, ver quantas horas ele dorme à noite, né? E se ele não tira nem um cochilo durante o dia, aí vai ter que ser investigado realmente. Mas aí tem que saber no total quantas horas ele está dormindo à noite. Acho que uma coisa fácil para elas poderem caracterizar, né, as famílias poderem caracterizar, se a criança, né, o bebê pequeno, não consegue dormir, que é muito popular aí no Instagram, todo mundo posta tal das janelas do sono do bebê, né? Tem que ver que a gente não consegue colocar a criança numa tabela. Mas essa faixa de sono que eles necessitam nas 24 horas não é só o sono da noite, né? Tem que contabilizar também as sonecas. Mas acho que uma coisa bem fácil para elas irem percebendo se a criança dorme é que quanto menorzinho,
o bebê, mais ele vai precisar das sonequinhas durante o dia. Então, geralmente são sonecas que variam de 40 minutos, às vezes até um pouquinho mais, mas eles precisam fazer essas pausas para descansar, né, para consolidar todo o seu aprendizado. E uma outra coisa importante é elas perceberem como que é a rotina, né, da casa. Rotina de alimentação, rotina de outras coisas que também vai interferir no sono. E o ambiente. Uma criança que está num ambiente, às vezes, de estímulo luminoso, estímulo sonoro e tal, vai ter muito mais dificuldade de relaxar e fazer as sonecas adequadamente durante o dia, né? E às Exatamente. vezes também tem o fato, às vezes, por exemplo, a mãe passa o dia todo fora e a criança tá na creche, né? Então, às vezes, o bebê vai ver a mãe à noite, né? E claro, só tá vendo a mãe à noite, ela vai querer realmente ficar mais acordada para poder estar ali desfrutando. Tem paciente, por exemplo, que tem 5 anos e os irmãos são todos adultos, então eles têm o hábito de dormir mais tarde. Então a criança ela acaba também adquirindo esse hábito, né, de ficar ali na casa, interagindo com todo mundo e acaba dormindo mais tarde. Então assim, realmente vai depender muito da rotina da casa, não esquecendo que as sonecas durante o dia tem que ser contabilizada no total, né? Então se ele realmente dorme à noite, ele dorme quantas horas? Ou ele não dorme nada à noite? Aí isso daí teria que ser complementado na pergunta, né? Essa questão da rotina da família é muito interessante, né? Chegou em casa, a criança está pronta para dormir, né? E aí o pai, que passou o dia inteiro trabalhando fora, chega fazendo festa, agitando a criança, Sim. né? Estimulando a criança. Às vezes tem uns vídeos no, no Instagram do pai chega na hora de dormir, ele está dançando com a criança, né? Isso, estimular a criança na hora do sono é muito ruim. A Difícil. rotina da família tem que mudar inteiro, né? Para criar uma rotina do filho, para ele dormir naquele horário específico, o pai tem que chegar e já não tem que fazer mais aquela festa, já tem que respeitar que o menino tem que dormir, que a criança precisa dormir, e já não vai agitar a criança justamente na hora que precisa dormir. Mas a gente também entende, né? Que você passa o dia todo fora e o único horário que você tem para desfrutar da companhia do seu filho é exatamente aquele momento, já chega às vezes 8 horas da noite, horário às vezes que o pai ou a mãe chega. Eu sei que é meio complicado, mas às vezes eu costumo falar, né? Fica um pouquinho, vai deitar junto, lê uma historinha, porque também é uma maneira de você estar usufruindo da companhia do seu filho, né? E também já tá preparando a criança para dormir. Vai deitar, conversa, né? Faz leitura, canta musiquinha, mas isso já deitado, às vezes com as luzes apagadas, isso também vai ajudar. Eu Atividades lembro, leves, né? eu lembro que eu saía do plantão correndo, assim, eu pedia Dormindo. Então, como na época a gente morava em São Paulo, então tinha trânsito, então se a gente saísse 10 minutos mais mais tarde, tarde. a gente pegava um pouco mais de trânsito, então a gente não conseguia chegar antes das 8h30, e consequentemente eles já estavam dormindo, e a gente nem A gente interagia com perdia. eles. A gente super entende essa questão, né? Exatamente. E como foi para vocês essa questão do sono, o bebê de vocês? Karine, os seus bebês. Os, meu, os meus bebês, eu até brinco que muita gente fala que eu fui premiada, né? Sempre dormiram a noite toda, não tenho que reclamar. Algumas coisas tiveram que ser ajustadas, né? O meu primeiro bebê foi bem tranquilo, todo mundo falava, mas o segundo não vai vir assim, porque o primeiro é mais calminho, ou o segundo você vai ver que vai mudar tudo. E eu sempre falava, não, eu repreendo, não quero, não vai ser assim, né? Vai ser igual. Mas com o Mateu, que é o mais novo, ele foi diagnosticado com a PLV, então até a gente conseguir o diagnóstico clínico, né? Porque nessa idade não é feito nenhum exame, né? Que nem já foi falado numa live anterior com a doutora Semi, que é alergista, não tem como fazer nenhum exame. Então, com exames clínicos, né? A gente viu que ele é a PLV. Então, por conta disso, tivemos algumas noites que não foram
tão boas, né? Mas é uma adaptação. Então a gente teve que ir se adaptando, tirando o leite, colocando uma fórmula especial. Ele tinha muito refluxo por conta disso. Então, por isso, ele ficava muito irritado, tinha muitas dores abdominal. Então, a gente ajustando isso, tranquilo, a noite continua sendo perfeita que nem a do primeiro. Mas não é sempre assim, né? É exatamente essa a função do pediatra, né? Será que existe alguma coisa orgânica ali? Porque a gente está falando aqui de comportamentos, criar rotina, mas se existir alguma coisa orgânica, um refluxo ali, uma alergia alimentar, ele não está irritado à toa, ele não dormia à toa, ele dormia porque ele tinha um problema orgânico. Exatamente essa é a nossa função, né? Chegar lá e dizer, descartar, olha, não tem nada orgânico, então vamos agora partir para as questões comportamentais. Até mesmo porque a gente pegando para nós pais, né? Quando a gente não dorme bem de noite, a gente fica irritado no outro dia de manhã, não é normal? Então, assim, fica o bebê também, né? Então, Com dificilmente o bebê vai conseguir dormir também bem de manhã se ele não dormiu à noite, né? Porque o cansaço dele também é o mesmo que a gente sente, né? É angustiante para os pais que não dormem, né? É angustiante. Não é, Ana? Ana, como é que foi os seus? Eu conto essa história para todo mundo, que é meu paciente sabe que o Neto tem distúrbio do sono. Ele tinha distúrbio do sono acho que desde os 3 meses, né? Ele não dormia. Ele veio dormir a primeira vez a noite toda com 1 ano e 4 meses. Então, a gente sempre teve uma rotina. Então, a partir de 8h30 da noite, colocava o bebê para dormir. Ele dormia super bem. Quando chegava 11h30 da noite, ele começava a acordar. Eu costumo dizer que ele era igual a telecena, de hora em hora. Ele acordava meia-noite e meia, depois ele acordava mais ou menos 1h40, depois 2 e pouco, depois às 3, depois às 4 e pouco e, por fim, às 6 horas que ele já acordava de vez. Ele chorava a noite inteira e queria mamar a noite inteira. E assim, não adiantava pegar no colo, pegava no colo, trocava, mamava demais e urinava demais. Então, às vezes, assim, e eles passavam a noite inteira chorando. Eu passei 1 ano e 4 meses da minha vida sem dormir, né? Desenvolvi enxaqueca por privação de sono. Então, assim, eu costumo dizer assim que isso não é um problema, não é um problema pontual. A gente também passa por essas situações. Não foi fácil para mim. Eu não desejo isso para ninguém. Realmente é muito ruim. Na verdade, eu não acordava, eu levantava às 6 horas da manhã e ia trabalhar, ia pro plantão. E sem dormir a noite inteira. E, de repente, ele com 1 ano e 4 meses, ele decidiu dormir a noite toda. E eu nem acreditei, que eu já estava tão condicionada a acordar de hora em hora, que quando ele dormiu a noite toda, eu passei a noite acordando e olhando se ele estava respirando, né? Isso é coisa de mãe, né? Mas, na verdade, o que acontece com o Neto? Ele sempre teve refluxo, desde bebê. Ele tomava, depois que foi para fórmula, tomava fórmula anti-refluxo. Hoje em dia, por exemplo, o padrão dele é que, assim, ele só pode comer até as 19 horas. Depois das 19 horas, se ele ingerir alguma coisa, à noite ele vai ficar acordando porque ele tem refluxo. Então, assim, eu não deixo ele tomar suco de uva à noite, nada ácido, chocolate, nem pensar. De jeito nenhum. Então, assim, se ele tiver que comer, ele vai comer até as 19 horas. Depois disso, se ele for fazer algum tipo de refeição, ele vai dormir mal à noite, ele vai acordar várias vezes, vai sentar, vai tossir. Então, assim, mas ele não tomava medicação para refluxo quando ele era bebê? Tomava, mas não adiantava. Mesmo a fórmula que ele tomava também não resolvia muito. Então, assim, foi até ele melhorando e, assim, hoje em dia a gente já sabe mais ou menos. Também tem 5 anos, né? Então, a gente já acaba aprendendo mais ou menos como é que é o padrão, né? A rotina da criança. E com isso também vai melhorando o padrão do sono. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Eu não sei se... Esse eu acho que é um meio do jeito que ficou as famílias. Antigamente, eu acho que as mulheres tinham muito mais contatos com várias crianças, sabia o que era mais normal, o que esperar daquele quadro. E agora a gente, quando não tem muito contato com criança, tipo, não teve sobrinhos, alguma coisa, às vezes aquela criança que chegou é a primeira criança da família. Então, você não sabe muito bem como é que se comporta a amamentação, como é que se comporta a evacuação, como é que se comporta sono.
Então, eu acho que isso é o papel fundamental do pediatra, né? Mostrar, às vezes, o que que é o esperado, o que que é o normal. Orientar a família, tipo, para dizer, não, calma, olha, tá dentro do normal, vamos ajustar isso, aquilo. Eu acho isso Isso. fundamental, que a Ana falou, sabe? Fundamental. Às vezes a gente tem que entender a normalidade, né? O que a gente Isso. espera daquele bebê para aquela idade. O que que é vendido em curso de sono, às vezes, na internet? Isso. Faça seu bebê recém-nascido dormir 8 horas seguidas. O bebê recém-nascido vai despertar mais vezes, né? Isso é esperado. Quando você comenta isso com a família, às vezes já traz um certo alívio, uma Né? tranquilidade, até a ansiedade ajuda É. nessa hora para você conseguir, às vezes, fazer uma criança relaxar para dormir adequadamente. Até porque se a mãe tá, né, ansiosa também, né, consequentemente a criança também vai ficar ansiosa. Mas é bem complicado. Com o Heitor também, né? Não foi difícil? Foi. Eu acho assim que todo mundo acha que pediatra se dá bem com a amamentação, se dá bem com sono. Vocês tiram de letra, introdução né? alimentar. Tira de letra. É acostumado a acordar, tem plantão, fica tipo paciente de madrugada, então como se fosse essa privação de sono é meio normal, né, pro médico, mas não é assim, né? Não tem como, tipo, a criança que acorda, que demanda bastante, tem múltiplos despertares noturnos, a privação do adulto é muito grande. Eu acho que essa parte do sono do Heitor também me exigiu bastante, sabe? Eu ficava extremamente cansada. O Heitor nasceu na pandemia, então eu demorei um pouco mais, né? Conseguir me permitir voltar a prolongar a minha licença maternidade, bem assim dizendo. Então foi meio perto, quase quando ele estava completando 9 para 10 meses que eu voltei efetivamente para o consultório. Então, essa parte pior ali da privação de sono, eu tinha uma rede de apoio, às vezes, para me ajudar a dormir durante o dia. Então, por isso que eu falo para as mães, também é importante. O bebê é pequeno, dormiu, vai descansar, não fica preocupada com a casa de ficar fazendo mil coisas, sabe? Então, essa tranquilidade, essa orientação, às vezes, de consulta de puricultura. Você orienta sono com recém-nascido, você orienta o sono com 3 meses, aqui, daqui para cá vai mudar. Com 4 meses vai mudar esse sono, esse padrão de recém-nascido. Acho que vai trazendo essa tranquilidade e vai deixando as mães mais o que esperar. Eu esperava isso do Neto, né? Vai passar os 3 meses, aí os 6, tem os saltos do desenvolvimento, 9 meses, 1 ano e nada. Nada. Mas era orgânico, né? Exatamente. Tinha alguma coisa por trás disso. E mesmo a gente tratando, não resolvia. Mas foi difícil. Hoje é normal as avós ou até tias, né, falarem, minhas crianças choram mesmo. A gente tem que entender até que ponto que é normal, né? Porque às vezes o teu bebê precisa de uma ajuda especial, que é um médico pediatra, e você acha que é normal o bebê chorando, então você vai prolongando a ida no pediatra, no especialista, porque o bebê tá chorando porque é normal, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado, né? Até que ponto que tudo isso é normal, né? O bebê chora, claro que sim, mas o bebê tá alimentado, tá trocado, não tem o porquê estar chorando, ainda mais no período da noite, porque a noite, eu acho que para nós mães parece que tudo piora, né? Não sei se é com vocês assim. Tá com dor de garganta, é mais à noite que tem febre. A tosse. É mais à noite. Então, às vezes a gente já tá cansada com todo o trabalho da casa, do trabalho fora, né? E daí a gente espera melhorar, achando que é normal, e nós também ficamos irritados, às vezes até adoecemos por conta de achar que é normal, né? Por isso que é importante essa orientação, né, Karine? Tipo, a mãe já percebe que tem alguma coisa alterada, né? Já vê que isso não é, sei lá, tá estranho, né? Tá estranho aquela situação. Conversa com o pediatra, então juntos eles vão conseguir achar alguma coisa, né? Alguma alteração, assim, por se dizendo. Porque senão fica muito nessa do que a Ana falou. Eu esperei os 3 meses melhorar e não melhorou. Eu esperei passar não sei o que e não melhorou. Então, tipo, tem alguma coisa errada mesmo, né? Mas hoje as famílias, eles veem como uma normalidade e falam, não, mas é coisa da sua cabeça. Não, mãe, mas você quer que a criança esteja doente, você quer que a criança esteja alguma coisa, né? Às vezes até parte da própria família. Então, por isso que os pais não procuram uma orientação antes, por conta disso. Porque é aquele mito que os pais estão super protegendo a criança, que é normal, então a mãe acaba demorando a procurar, né? A gente tem mais uma pergunta aqui relacionada a
despertares noturnos. Aqui a mãe fala que o bebê tem 1 ano e 8 meses, dorme às 21 horas e acorda 2 a 3 vezes para mamar de madrugada. Isso é normal? Qual a idade? 1 ano e 8 1 ano e meses. 8. 1 ano e 8 meses. Querem falar? Pode falar, a gente complementa. Eu acho que qualquer queixa de sono é uma queixa difícil para o pediatra. A gente tem que, né, esmiuçar aquilo ali. Então você, Esmiuçar. o 21 horas, mas como que é, tipo, esse ritual de relaxamento? Dorme às 21 horas e desperta 3, 4 vezes à noite, 2 a 3, né, que ela falou. 2 a 3. 2 a 3 E ele mama, né? Ele Então tem mama. toda essa questão de como que tá a alimentação. Será que ele tá Isso. acordando por fome? Então tem que ver essa questão também. Se é que é a gente fala hiperestimulação, mas não quer dizer que os pais não tem que deixar a criança quieta, meu Deus, não fale, meu Deus, apague todas as luzes, né? Tipo, daquela hiperestimulação é tela, deixar na frente do celular, deixar na frente da televisão, meio perto da hora de dormir. Então, tem que ver quantas sonecas tá fazendo. Nessa idade aí, já é uma transição para uma, às vezes, soneca, né? Que horas que tá sendo essa soneca? Quanto tempo a criança fica acordada, tipo, ficar irritada, né? Sei lá, fica irritada, às vezes, durante o dia. Então, eu acho que tem bastante coisa, assim, pra esmiuçar, sabe? Ele acorda, ele mama o quê? Ele tá mamando no peito ou ele toma fórmula, né? Outra coisa também, tem criança que às vezes vai dormir à noite e toma leite com Nescau, com achocolatado, né? Então, assim, hoje mesmo eu atendi a mãe falando que a criança, antes de dormir, ela toma leite com Nescau. E às vezes tem mãe que, além de botar o Nescau, ainda coloca um pouquinho de açúcar. Então, o que que acontece? É uma criança que vai estar, né, estimulada, né, excitada, então o sono dela não vai ser vai ter dificuldade, realmente, pode ter vários despertares. E ela tem vários despertares da noite, por quê? Será que essa criança não tem refluxo? Será que ela não tem, não tem uma congestão nasal por causa de uma obstrução? Então, assim, na verdade, isso tem que ser investigado, porque às vezes, assim, mama de madrugada, mama muito, se é mamadeira, ele mama muito deitado, será se mama com um travesseiro elevado? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Durante o dia, ele dorme ou não, né? Então, assim, teria que complementar essa pergunta, né? Para poder a gente avaliar melhor. A questão do açúcar, ela é extremamente importante falar, né? Que o açúcar ele é estimulante. Então, a criança que ingere muito açúcar, ela vai realmente ficar estimulada. Mas pelo que eu entendi dessa pergunta, ele acorda para mamar. Então, ele mama várias vezes à noite. O bebê, ele precisa acordar à noite para mamar? Até que idade esse bebê precisa acordar à noite para mamar? Ele tá com 1 ano e pouco, né? 1 ano e 8. Ele já tem 1 ano e não 8 precisa mais, e né? acorda 3 vezes para mamar. Então, o bebê, ele só precisa desse acordar à noite para mamar naqueles meses que ele está ganhando peso, que a gente tem medo de hipoglicemia, principalmente no primeiro mês. Ele Ou se for um precisa bebê realmente prematuro, né? acordar, um bebê prematuro, a gente vai ajustar a idade, fazer a idade corrigida desse bebê. Mas aí, esse bebê, ele não precisa mais ficar acordando à noite. Ainda mais Então, pra o que mamar, foi criado aí foi a rotina. Esse bebê, ele foi introduzindo numa rotina. E para ele, aquela acordar 3 vezes à noite para mamar é uma rotina. Agora a gente precisa desfazer essa rotina. Ele não tem a necessidade fisiológica de mamar 3 vezes à noite. Então, a gente vai estimular esse bebê a não mamar as 3 vezes à noite, né? Então, o que é o ponto-chave, assim, da higiene do sono, de fazer o bebê dormir? É o bebê ir dormir sozinho, É. sem o colo. Então, o bebê não é para dormir no Associações, colo. Associar. A gente pode associar uma coisa fácil, uma naninha, um negocinho. Agora, associar o bico do peito, por exemplo, é o terror para a mãe, é querer uma dor de cabeça lá no futuro. Porque ela está associando ali, ele só vai dormir se ele tiver no bico do peito. Tem uma pergunta dessa, né? Ele só dorme, ele faz o bico do peito de chupeta, porque ele foi introduzido naquele jeito, daquela maneira. A rotina para ele é aquela maneira. Então ele faz associação do bico do peito como se fosse a hora de dormir. E aí nossa função ali vai ser criar uma rotina diferente. A gente vai criar a rotina que a gente quer nesse bebê. Então, o ideal é bebê dormir sozinho.
Então o bebê chega, Aprende o hábito. vai lá e dorme sozinho. Inclusive, isso foi uma tática nossa, né? Que a gente fez. Por exemplo, eu não podia ficar do lado do neto de jeito nenhum, porque se eu ficasse do lado dele, do lado do berço dele, ele passava o tempo todinho chorando, querendo que eu pegasse. Né? Então, quando chegou com 1 ano e 4 meses, a gente decidiu trocar. O Carlos começou a ficar, né, do lado do berço do neto. Então, isso também ajudou muito, né? Porque se eu ficasse do lado do berço, ele acordava a noite inteira. Então a gente trocou durante a noite, aí começou esse padrão. O Carlos dormia ao lado do berço dele e eu dormi do outro lado. Eu lembrei agora de uma situação. Eu tenho uma amiga, o filho dela vai fazer 2 anos, e ela relatou bem assim: Karine, ele acorda 3, 4 vezes na madrugada para mamar e ele só pega a mamadeira da minha mão. E se eu não levanto e não dou mamadeira para ele, ele fica gritando de pé no berço até eu trazer a mamadeira. Daí, quando o marido dela faz a mamadeira, ele entrega a mamadeira para ela e entregar para ele. Será que essa rotina que eles fizeram, o bebê que é o culpado de pegar só a mamadeira da mão dela? E como a gente já falou aqui, né, 1 ano e 8 meses não tem a necessidade, né, Fisiológica, não. de mamar de madrugada, né? Não. Mas eu achei muito assim, diferente, porque ele não pega a mamadeira da mão de ninguém. Mas isso é associação de sono, né? É. A criança, às vezes, está bagunçada essa rotina em relação a, tipo, quantidade de soneca, hiperestimulação. Daí o que a gente vê? Que o bebê tá estressado. Daí ele, na hora que ele vai ciclar lá, trocar o sono REM pelo não REM, que isso é a parte bem difícil de entender, mas para poder entender, se superficializa o sono, então o adulto é normal despertar 3, 4 vezes de madrugada. Mas o que a gente faz? A gente vira, arruma a coberta, se ajeita, dorme sozinho. Foi o que o Carlos falou. Então o bebê, a criança, eles vão aprendendo a se auto-ninar, que às vezes as pessoas acabam falando, né? Tipo, até tem profissionais que falam, o bebê vai se auto-ninando. Mas é isso, ó. Tá muito hiperestimulado, as sonecas estão erradas. Daí o que acontece? O bebê tem liberação de cortisol na hora que ele tá naquele sono de superficializar, que às vezes ele se mexeria e dormiria de novo, ele desperta, daí ele precisa todo aquele ritual que ele fez pra sempre dormir, pra que daí como é que é? É a mãe que faz mamadeira e dá pra ele, daí ele se sente seguro pra conseguir voltar a dormir. Então toda vez que ele despertar, ele vai querer a mamadeira da mão da mãe, porque aquilo dá segurança pra ele voltar a dormir. É como se ele pegasse do pai e ele não fosse conseguir dormir. Isso mesmo. Então, Porque não é uma mãe, é a importante. associação que ele Uma fez. associação de Esse sono. despertar noturno, tem nesse último vídeo que a gente fez, a gente vai despertar, esse sono que a gente entra, o estágio que a gente começa, o sono estágio 1, estágio 2, aí o estágio 3 é mais profundo, entra no sono REM, depois a gente cicla de novo. Demora mais ou menos 120 minutos em cada estágio, vai e volta, a gente superficializa o sono e a gente acorda à noite. A criança também faz isso, ela acorda à noite. Por isso que se a criança não dormir no seu berço sozinha no quarto, quando ela superficializar à noite, ela vai para o quarto dos pais. Então, aquela criança que diz, não, eu vou deixar ele dormir aqui na minha cama, e aí depois eu levo ele para o quarto dele. Quando ele acorda lá no quarto dele, que ele percebe, eu não dormi aqui, como que eu vim parar aqui? Ele volta para o quarto dos pais. Então, por isso que o bebê dormir sozinho, quando ele superficializar que ele acorda à noite, ele percebeu que ele está no quarto dele, ele se vira e dorme como um adulto faz, né? Eu não sei se vocês têm essa memória de infância, mas eu tenho essa memória de infância, de eu acordar, dormir no sofá, de repente eu acordar na minha cama, e perdido, aí, né? perdido, a criança ela se sente perdida, por isso que ela tem que iniciar o sono no lugar onde ela vai ficar, porque aí quando ela superficializar o sono, ela vai se auto-ninar e dormir sozinha de novo. E às vezes surgem essas dúvidas, tipo, como que eu vou fazer para tirar a associação? Porque às vezes essa associação é difícil, né? Então a gente tem que dar suporte para a mãe e para o pai aí pensar como que eles vão tirar essa associação de sono. E é bem o que o Carlos falou, a criança tem que aprender a dormir sozinha. Então, não é uma tática, né? Não é dica, não é nada, uma orientação, né? Que a criança seja levada pro berço, para onde ela vai dormir, sonolenta, não desmaiada, né? Tipo, naquele sono profundo. Porque daí, quando ela acordar,
ela vai se sentir perdida, vai chamar a mãe, tudo, e daí toda vez que ela superficializar e ciclar, que são 3, 4 vezes à noite, vai acontecer isso de despertar e chamar os pais para conseguir fazer todo aquele ritual para ela relaxar e adormecer de novo. Existem basicamente duas técnicas que a Sociedade Americana de Pediatria fala, né? Essa do realmente deixar a criança chorar, que é meio controverso, né? Deixa a criança chorar, e aí foram vistos alguns estudos dizendo que nessa fase de deixar a criança chorar para criar uma rotina, não influencia aqueles 1000 dias, né? Que a gente precisa acalentar, que a gente precisa dar atenção e tudo. Então, eles orientam sempre a dar uma palavra de ordem, né? Então, a palavra de ordem Heitor, tá na hora de dormir. E aí, quando ele começar a chorar, que ele vai espernear lá, que ele vai querer a mãe, que ele tá no berço sozinho, você entra no quarto, pode fazer o shh e dizer, Heitor, tá na hora de dormir. Sem muita conversa, sem tentar conversar sobre o dia, sem tentar ficar estimulando. É só a palavra de ordem. Heitor, tá na hora de dormir. E aí, sai do quarto. Se ele continuar chorando, você vai passar o primeiro dia, o segundo dia, adaptando aquela higiene do sono. Lá no terceiro, quarto dia, ele vai chorar, ele vai espernear. E lá no quinto dia, ele vai começar a dormir sozinho. Então, eles falam que é uma semana, né? A Sociedade Americana de Pediatria diz que em uma semana, o bebê já é para estar dormindo sozinho. A gente até orienta que é cansativo. Ninguém vai dormir, o pai não vai dormir aqui. É igual tirar chupeta. É exatamente igual tirar chupeta. Ninguém vai dormir em casa. Então orienta que seja assim, pega um feriado lá de 7 de setembro, que vai ficar em casa e vamos fazer isso, né? Vamos pegar o final do ano ali, vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso, porque realmente a mãe não vai dormir, o pai não vai dormir, a família não dorme, mas no terceiro, quarto dia, que mora em apartamento então, né? Que os vizinhos vão ouvir esses dias e tudo, vão achar que tá batendo no menino, maltratando, mas ele vai chorar um pouquinho mais. Nos programas da Super Nanny, ela fazia isso, né? Eu ia comentar sobre isso. Da Super Nanny, principalmente a versão americana, fazia isso, né? Então, geralmente eram crianças maiores, né? 3, 4, 5 anos, que tinham muito problemas realmente de sono, e era exatamente isso. Ela nem ligava a luz, né? Entrava no quarto, ficava lá e pronto. Os pais, às vezes, passavam a noite, passavam 2, 3, 4 horas fazendo e às vezes chorando ali, a né? criança e a mãe dormindo, mas assim, era realmente de 3 a 5 dias, e depois ela já dormia sozinha. Não é fácil, porque vai reaprender uma nova rotina. Então, se a criança dormiu assim durante 2, 3 anos, ela não vai de uma hora para outra reaprender a dormir de uma maneira diferente. Então, você vai ter que ter paciência e tem que estar disposto também. A forma da criança protestar qualquer mudança na rotina é chorando, né? Sim. Então eles vão, o bebê pequeno ainda principalmente. E qualquer hábito que a gente, na nossa vida, até hábitos de adultos, para mudar é de 8 a 12 semanas. Então, às vezes, não tem resposta milagrosa. Uma semana nós vamos conseguir, né? É o que eles têm ali, dos dados, dos estudos, que eles conseguem, tipo, dar um subsídio. Mas, às vezes, para não gerar uma certa ansiedade na família também, né? Uma semana eu não consegui. Às vezes é um hábito que você vai mais devagar, vai tentando consolidar a tua família pequenas mudanças e às vezes até como é que você ficar grato pelo grãozinho de areia que você conseguiu movimentar naquele dia, sabe? Tipo, pequenas mudancinhas, pequenas vitórias diárias são grandes mudanças, às vezes, né, pra criança. E sempre lembrando que as crianças, elas são diferentes, né? Então, não é porque com o meu filho foi assim, ou então com o meu primeiro filho ele dormia a noite toda, o segundo, não. Até porque eu, por experiência própria, a Maria Fernanda, 3 meses, ela dormia 8h30 da noite e acordava 5h30 da manhã, né? Então a gente esperava que o segundo filho fosse desse jeito. Vou falar que nesse estudo não foi todo mundo que conseguiu, não. Então eles estudaram essas pessoas, as técnicas, mas não foi todo mundo que conseguiu. Tanto é que a orientação do autor é sempre dizer assim, você tem que ir dizer que você vai conseguir. Porque emocionalmente cansativo. O menino vai chorar e você vai ter que se controlar, né? E ir lá, não acalentar, não pegar no colo, nada. Então você vai ter... Tem mãe que chora junto, né? O menino tá chorando de um lado, ela tá chorando do outro. Porque é difícil. Você tem que ir
determinado. Eu vou determinado a fazer isso. É por isso que eu acho que a Super Nani estava lá, né? Porque Tá. porque Ela não é deixava bom os pais, é né? bom ter uma Não, você vai avó fazer ali e tal. isso. É porque a mãe vai querer lá, ela vai querer lá pegar o Lógico. bebê, ela vai querer lá Lógico. acalentar, ela vai Levar pro querer, quarto, né? ela vai ficar apreensiva com aquela situação, porque é polêmico, o menino tá chorando, ela tá deixando o menino chorar e tem mãe que não aguenta. Então tem que ter uma pessoa lá às vezes, de suporte Mais para firme, dizer, né? não, vamos conseguir, a gente vai conseguir, vamos conseguir, a gente vai conseguir. E aí tem que ter alguma pessoa lá firme que segure para não ir lá e pegar no colo, acalentar, dizer, não, vamos desistir disso, vem aqui, vamos dormir na minha cama e acabou. É. Lá em casa, com o Pietro de 6 anos, ele fala assim: mas por que eu tenho que dormir agora? Eu quero ser adulto, vocês vão dormir depois. Porque isso não é justo. Por que vocês vão ficar e eu tenho que dormir? Então a gente tem que ter, né, como pais, uma conversa, explicar, né, falar que o sono é importante. Então não é só com o bebê que a gente passa por isso, né? O adolescente, ele, por mais que você fala, ó, é o horário de dormir, talvez finge que tá dormindo e depois acorda e vai fazer o que ele quiser, né? Mas a criança não, a criança vai ter que pôr limites, né? Não, agora é hora de dormir, por isso você precisa dormir. Eu sempre falo assim, você precisa dormir porque você não quer ficar grande, você não quer crescer. E um dos benefícios também é o crescimento, né? Então a gente tem que sempre ir vendo e lendo algumas coisas para ajudar, né? A gente convencer eles Argumentar com eles, né? a argumentar isso mesmo. Eles são muito questionadores. E às vezes, se você não der uma justificativa plausível, às vezes eles ficam perguntando cada vez mais. A gente vai passar para a última pergunta, depois a gente vai para a higiene de sono, que já tá, Uhum. o nosso tempo já tá acabando. Uhum. Ranger dos dentes, bruxismo. Adenoide já foi descartado. O que pode ser? Essa é uma pergunta que a mãe falou que a adenoide a adenoide, ela foi descartada e já operada, né? Operado. Geralmente, o bruxismo, ele tá associado, às vezes, depende, às vezes a criança pode ser muito ansiosa, né? Então, uma criança, será se uma criança tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? Será se essa criança, ela sofreu alguma mudança de rotina na família dela? Será se teve alguma perda, se mudou de escola, se às vezes perdeu algum ente querido, mudou de casa? Às vezes tem vários fatores que podem estar influenciando essa tensão na criança e essa ansiedade. E isso vai se refletir também na hora do sono. Então, assim, eu aconselho vezes pacientes que têm bruxismo na hora de dormir, dependendo da idade da criança, eu sempre oriento a fazer uma atividade física, né, para aumentar um pouco o gasto de energia, para diminuir essa tensão. Então, um esporte seria indicado. Então, mas a criança já está praticando esporte 3 vezes por semana, ela faz natação, ela faz luta e mesmo assim ainda tem bruxismo. Então, vamos lá. Como é que é esse relacionamento, né? Como é que é essa dinâmica familiar? Né? Essa família, como é que é? As pessoas em casa, né? Tá todo mundo, né, numa relação pacífica, tá tendo algum conflito familiar? Não, tá tudo bem, tá tudo ok, aqui é tudo tranquilo. Aí, outra coisa que eu oriento também, às vezes eu encaminho para o odontopediatra, né? No caso, às vezes tem que usar plaquinha, né? Para poder ajudar também nesse bruxismo, porque aí vai também aliviar a tensão. Até porque se a criança tem muito bruxismo, acaba que também danifica os dentes, né? Os dentes vão ficando fracos e vão esfarelando. Então, também eu sempre oriento também a avaliação do odontopediatra. Então, assim, são vários fatores que estão envolvidos e aí tem que identificar. Vamos falar um pouquinho sobre essa rotina do sono, higiene do sono, né? Se vocês puderem dar umas dicas, né, para as mamães que têm passado por alguns perrengues, né, a hora de colocar a criança para dormir. Se vocês puderem orientar, como que a gente faz? Qual que é o primeiro passo? Como que a gente deve agir, né, com a criança, quando a criança tá lá chorando, tá em histeria porque não quer dormir? É mais comum isso na fase de 2, 3 aninhos, que eles não entendem ainda, não compreendem bem, né? Como que a gente faz isso? Como que é? Para a gente adquirir uma rotina de sono na criança, né? Eu acho que um ponto principal que não deve faltar é tentar ou zerar a tela, se for menor de 2 anos,
ou reduzir drasticamente esse tempo de tela, né? Tanto durante o dia, né, para você já não deixar nessa vibe que a gente fala de hiperestimulação da criança. E zerar a tela, zerar mesmo, né? Fazer atividades leves, que nem a Ana tava falando, ler uma história, né? Sei lá, fazer uma oração também. Às vezes é interessante a para gente ver faz essa também. parte espiritual, sabe? Fazer uma oração, atividades mais relaxantes aí. Nessas 2 últimas horas que antecede ali, você colocar a criança para dormir, sabe? Então, eu acho que esse tirar a tela é muito importante para uma higiene de sono, né? Para uma rotina de sono na criança. A questão também do açúcar, que a gente falou, né? Que também é muito importante não hiperalimentar a criança e não dar muito açúcar, carboidratos, né? Que vão ser transformados em açúcar. Também nessas 2 últimas horas aí que antecedem a rotina de sono também é um fator principal. Mas daí eu acho que vai depender de cada família, né? Tipo, de como que é a organização ali para eles fazerem um ritual de sono. Então, essa previsibilidade da criança entender, ó, vai chegar a hora de dormir. Então, minha mãe vai me dar, eu vou jantar, daí eu vou tomar meu banho, daí aquilo vai me relaxar, daí eu vou colocar um pijama confortável, eu vou pro meu quarto lá com a temperatura ambiente boa para estar tranquilo para daí ler a historinha, fazer a oração. Então, eles entendem essa previsibilidade de saber o passo a passo que vai Sequência, acontecer. né? Dar uma segurança para a criança, ele sabe que vai começar o seu ritual de relaxamento. E Então, para as crianças menores, os bebês, por exemplo, o que pode também ser feito é começar assim, tá na hora de dormir, então o ambiente da casa tem que ficar mais isso. calmo, né? Você vai procurar, leva a criança para o quarto, apaga as luzes, diminuir os barulhos, tentar o mínimo de ruído possível, apagar todas as luzes, às vezes até aquela luzinha vermelha da televisão também tem que ser desligada, né? Naquele momento ficar em silêncio. Então, assim, você propiciar realmente um ambiente que diferencie dia de noite, né? Então, ficar tudo apagado, né? O mais escuro possível. Barulho também, então isso também já vai criando também uma rotina para a criança saber diferenciar dia de noite, né? Saber diferenciar a claridade do escuro e associar que na hora que tiver escuro é hora de dormir. Então isso começa com os bebês, né? Quer complementar? Eu acho interessante falar de rotina. E a criança adora a rotina, né? A criança ela se sente Segura. segura com as rotinas. Então a parte importante do sono realmente é criar rotina, né? E saber que o nosso corpo ele entende isso, né? Que o ciclo circadiano ele começa ali depois do segundo mês de vida. Então, nesses primeiros meses o bebê não entende, mas depois a gente entende o que é dia e o que é noite. E a gente com essa nossa vida moderna, né? De muitas luzes ligadas à noite, da tela ligada à noite, às vezes da televisão no próprio quarto, do celular próprio. Realmente as crianças acabam sendo hiperestimuladas, né? E acabam chegando na hora de dormir e não conseguindo dormir. Mas lembrar que essa criança ela precisa dessa rotina, né? E ela gosta dessa rotina. E a criança que tem medo do escuro? Eu vou colocar essa criança no escuro, ela com medo do escuro, o que que eu posso fazer? Já que até a luz da televisão lá tem que desligar. Seria desses casos a gente apontar ali para a nossa última pergunta do terror noturno, né? A gente teve bastante perguntas sobre esse assunto. Como que eu sei se a minha criança ela está com terror noturno ou é um outro fator que não tem deixado ela dormir ou ela está com muito medo? Qual que é essa diferença para o pai entender o que que é, né? Porque às vezes a criança está ali não consegue despertar e o pai está estressado, quer dormir, amanhã ele tem que acordar cedo e daí fica aquele estresse na casa e uma gritaria da criança de um lado e o pai querendo acalmar e não consegue. O que que eu faço? Como que a gente deve proceder nesse episódio, né? Como que Terror é? noturno. Antes de entrar no terror noturno, só complementar a questão do menino que tem Tem medo medo. do escuro, né? Tem medo do escuro, fazer o quê? Deixa um abajur ligado.
A gente tem as luzes noturnas, né? E tem parece que até a luz vermelha é o que menos influencia no Isso. sono, né? Uhum. E você vai nessas lojas de material de construção, tem aquela luzinha que você coloca na tomada, né? Uhum. Luzinha noturna, escolhe um personagem de que ele É, goste, É um né? A abajuzinho, né? Maria gosta do Bem. panda, por exemplo. Vai lá, coloca o do panda, É. e aí é uma coisa para estimular. Vamos ligar o nosso panda para a gente Isso. dormir e no quarto. Então, é mais uma coisa para você criar uma rotina ali e dizer e dar segurança para ele. Ó, Sim. eu tô aqui do lado, O panda agora eu vou está estar aqui aqui com do lado, o você. panda está com você. E aí você pode introduzir um objeto de associação, mas que seja fácil depois, né? Então a criança tem aquele paninho que ela gosta, a naninha que ela gosta, o bichinho que ela gosta, e ela vai se sentir segura com aquilo, né? Uhum. Agora, entrando nessa questão do terror noturno, a gente estava falando, né? Qual é a principal causa do terror noturno? Várias coisas, vários fatores têm que ser avaliados, né? Não é assim, eu acho que tem terror noturno. Por experiência própria também, o Neto ele é um compêndio do distúrbio do sono, né? Por incrível que pareça. Geralmente, quando ele vai ficar doente, ele tem episódio de terror noturno. Então, ele acorda, ele grita. Acorda não, né? Ele começa a gritar, 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 se debate todo. Ele grita desesperadamente e a gente realmente não E ele tá consegue dormindo. e a gente Ele não grita consegue dormindo. fazer nada. Ele fica em pé, ele levanta na cama, ele faz tudo. E o que a gente faz nesse momento é tentar proteger para que ele não caia da cama e se machuque, né? E a gente às vezes tenta abraçar, às vezes o Carlos vai lá tentar abraçar, porque ele fica se debatendo todo, gritando desesperadamente. Mas geralmente ele apresenta esses episódios quando quando ele vai adoecer. Quando E é o acontece primeiro isso, sintoma, ele não tem nada. não ele tem começou nada. o terror noturno, no Aí, outro dia ele começa a ficar Aí gripado. a gente fala pro Carlos assim, ixi, Neto já vai ficar doente. Ele vai ficar Porque ele doente. A gente já apresenta sabe que ele episódio vai de ficar terror doente. noturno. Então, pode estar associada, quando a criança vai ficar doente, também pode estar associada ao uso de medicação, né? Também pode estar associada, às vezes a criança foi hiperestimulada também antes de dormir. Então, assim, tem que saber tentar descobrir, né, o fator que está Sono insuficiente também, né? às Sono vezes, insuficiente. às vezes a criança não dormiu adequadamente, não dorme a quantidade de tempo que tem que dormir, né? E acaba ficando mais irritado, estressado à noite. Mas durante o episódio de terror noturno, a gente não tem muito o que fazer. Primeiro que a gente não pode nem acordar a criança, né? Nem vai conseguir. Então, o que a gente tem que tentar realmente é tentar proteger para que ela não se machuque, né? E aguardar, que vai durar em torno de 10 a 20 minutos, né? E vai passar. O terror noturno, a criança tá dormindo, né, Ana? Isso, Ela não tá dormindo. acordada, então ela não consegue conversar. Às vezes é tipo Não. uns grunhidos, uns gritos, não dá pra entender às vezes o que eles estão falando. E é como se estivesse, tipo, passando por uma situação ruim de medo, né? Então, às vezes Medo. sua, a pupila às vezes dilata, né? Aquela situação assim, tipo, que os pais ficam muito assustados quando vem uma situação daquela. Mas o importante é não acordar, porque a criança tá numa fase de sono ali, que se você acordar, tipo, bagunça tudo. Daí pode ser fator até para recorrer em novos episódios de terror noturno, esse fato de acordar a criança. Então é normal a criança estar com o olho aberto, mas ela está Gritando, dormindo. No outro dia não lembra de nada. Isso. No outro dia você pergunta, ele não sabe, não sabe o que A aconteceu. mesma coisa acontece com os sonâmbulos, né? Eles estão com o olho acordado, às vezes eles podem até conversar, falar alguma olho acordado, olho aberto, pode às vezes até falar alguma coisa, mas eles estão dormindo. Eles estão dormindo. O terror noturno, ele é na mesma fase do sonambulismo, né? A diferença é que o sonâmbulo, ele levanta, ele anda pela casa, ele faz as coisas que tem que fazer, às vezes uma coisa de rotina, e a criança que é sonâmbula, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado no quarto, de segurança, de janela, de coisas que podem causar acidentes, né? Antigamente os pais colocavam uma bacia com água, né, para a criança não sair para fora. Eu lembro que a minha avó tinha um episódio com o filho dela, que era sonâmbulo, e para ele despertar, para ele não sair para a rua, porque ele abria a chave, tudo da casa, podia fechar, se tivesse a chave ali, ele abria. Então ela colocava uma bacia com água. Então, não sei se isso ajudava, né, porque despertava ele de alguma forma, mas então a gente vê que não é um episódio recente, né?
já vem de anos, né? Em tese é mais difícil de despertar um pouquinho, porque ele já está entrando quase naquela última fase do sono, né? Então ele é um pouco mais difícil de despertar. Então ele te orienta a não despertar essas pessoas. E é uma hiperestimulação do cérebro, né? O cérebro está hiperestimulado. O sono, ele é uma hiperestimulação, né? A gente não desliga para dormir. O cérebro continua funcionando, né? E esse sonambulismo, o terror noturno, eles são estimulações ainda normais do cérebro. O cérebro ainda está em desenvolvimento. É por isso que é difícil um adulto com sonambulismo. Isso é muito mais raro. Então, o sonambulismo e o terror noturno, eles têm uma fase ali, que normalmente é depois dos 4 anos, e pode ir até o início da adolescência, mas normalmente termina antes. Quando passa disso, a gente tem que investigar outras causas, né? Porque não é muito comum um adulto ter sonambulismo. Eu tinha sonambulismo. Ah, tá Ele explicado por que desaparece o na Neto tem infância. distúrbio de sono. Exatamente. E É eu genético. realmente andava pela casa. Inclusive, a minha mãe, quando eu ia dormir, ela trancava as portas, morava em apartamento, e ela escondia as chaves, ela escondia a faca, ela escondia a tesoura, ela Hoje ela escondia tem essa tudo. mania de esconder as chaves, né? Ah, Eles procuram e não acham. Então, assim, eu já várias vezes, por exemplo, levantava da minha cama, tal, às vezes quando eu acordava estava debaixo da mesa, às vezes eu abria a porta da geladeira e eu tinha mania de guardar chocolate branco na porta da geladeira. Então, uma vez à noite, na crise de sonambulismo, eu comecei a mastigar, comi alho, que tinha alho na porta da geladeira, achando que era chocolate, e eu comi alho. Então, assim, a minha mãe várias vezes me pegou andando pela casa e me colocou de volta para dormir. Então, assim, realmente, e o Neto, ele tem bastante distúrbio do sono. Ainda não saiu andando, não, mas ele Ó, só falta só, essa. só falta isso agora. Só falta isso. Então, tem um fator genético aí junto, né, gente? A gente agradece a presença de todos na live. Vai ficar gravado, né, Carlos? A gente não vai colocar agora, mas a gente vai colocar um compêndio ali das melhores coisas e vai dar uma editada e depois ele volta para ficar gravado. A gente agradece a presença de vocês. Teremos outros podcasts, né? Vocês Eu podem quero estar só corrigir colocando. ali que ficou meu filho não come, porque faltou editar aqui, mas essa live foi meu filho não dorme, Meu né? filho não dorme. E a gente aceita sugestões para fazer novos temas. A gente gosta muito dessa interação, né? Essa interação que a gente tem e a sugestão de tema é sempre bem-vindo, assim. Isso foi uma sugestão de tema, né? As pessoas Foi, né? pediram Foi, Assim, foi. do Meu filho filho não não dorme, dorme. que é quase 20 a 30% das crianças que têm distúrbio do sono. Então é muita criança que tem distúrbio do sono. E realmente é angustiante para os pais. A Viviane Fonseca, por exemplo, ela comentou que ela tem um bebê de 2 meses que mama muito, que já está com 8 quilos, com 2 meses, Meu 8 Deus! quilos e 200. Então é um bebê realmente esfomeado. Tem uma foto ali da barriga dela, ele já era grande na barriga. E ele não dorme, dorme pouco. A Viviane ela deve estar passando por uma dificuldade aí 2 meses, né? de 2 meses. 2 meses. 2 meses. Mas eu acho que agora é pegar essas informações todas, né? E ir já adaptando ele na rotina, tirar essas coisas erradas de associação, do peito, e indo aos poucos. Que depois dos 3 meses, a gente sempre tem a esperança de começar a reconhecer o esperança surge, ciclo né? circadiano. Aham. E aí a gente vai começar a conseguir intervir, né? Conseguir estabelecer uma rotina para que ele durma melhor. Viviane tem que aguardar um pouco, ainda tem 2 meses, mas a partir dos 4 meses, né, você já vai tentar começar a estabelecer uma rotina para ele. Mas uma coisa eu te digo, vai passar, né? Demora um pouco, né? Hoje o Neto tem 5 anos, ele dorme a noite inteira. Se ele não for ficar doente, ele não tem terror noturno. Se ele não tomar suco de uva à noite, não comer depois das 19 horas, ele dorme a noite inteira.
né? Ele nem, Já nem tô se pensando mexe. nesse bebê de 2 meses com 8 quilos. Mas eu te oriento a levar numa consulta para avaliar, né, esse peso. Tem que ver toda a história. Se de repente teve diabetes na gestação, seria um bebê que nasceu muito grande. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado, né? Então, assim, eu te oriento a procurar uma consulta ou com a doutora Luana, o doutor Carlos ou comigo. Então, você tem vários lugares aí para procurar, lugares diferentes, né? E que você vai ser bem orientada, com certeza. Muito bem. Obrigada. Boa noite, gente. Até Agora a a gente vai próxima. comer.